Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Ulisses. Eu sou o Paulo. Beleza, a gente está aqui então para mais um live da Quatro Rodas. Então eu não vou ficar enrolando, já vou virar aqui a câmera para você conseguir ver o carro que a gente está andando hoje. Bom, peraí, enquanto a gente está tentando, é esse aqui. Ih, deu pau aqui na câmera, pronto. Vamos lá. Volvo XC60, versão Inscription. E aí, conhece esse carro? Já chegou o Eduardo, chegou o Edilton, José, Vinícius, Evaldo. Obrigado aí, gente, por acompanhar a gente. Então, mandem as suas perguntas. Então é isso aí, ó. É o Volvo XC60. Esse Volvo é o Volvo XC60 de segunda geração. A primeira geração é o best-seller da Volvo, então muita gente deve já ter visto ou ouvido falar sobre esse carro. Ele ficou 8 anos no mercado e agora finalmente ganhou a segunda geração inteiramente nova. E desde a plataforma, motor, equipamentos, design, tem muita coisa para mostrar desse carro. É interessante que a Volvo tem essa característica, né? Eles mantêm o carro, a geração do carro por bastante tempo, né? No caso, 8 anos para uma geração é bastante tempo, né? Não é isso não? É pelo menos 2 anos acima da média aí do segmento, né? Agora, considerando que era o carro Volvo mais vendido no planeta, é fácil de entender, né? Porque se está vendendo bem, a tendência é esticar mesmo mais a vida, até para aproveitar o sucesso, né? Agora, interessante, vamos falar do design, né? Ele sempre frisa essa coisa do design escandinavo, né? Que eles têm uma série de elementos, né? Que nem aqui no farol tem essa daylight, que eu vou sinalizar aqui, ó, que eles falam que formam o martelo de Thor, né? A grade também é característica. E depois internamente também tem alguns detalhes que eu gostaria de mostrar. Você entra por ali? Sim. Aqui você tem também esses sensores, né, de estacionamento. Então esse carro tem sensor para todo lado. Você vai ver também, a gente vai mostrar já a câmera. Ele já tem um sistema de condução semi-autônoma. Ainda está um pouco longe, né, do que a gente considera autônomo. Mas ele já consegue, por exemplo, seguir o carro da frente. E você tem que manter a mão no volante, né, Paulo? Não dá pra largar a mão ainda, mas já tem um sistema de condução, é um piloto automático adaptativo, né? Isso não é novidade, ok? Mas a gente estava conversando, né? E se você comparar os sistemas de ACC, né, que é o Adaptive Cruise Control, de 10 anos atrás para hoje, já teve uma melhora substancial. Vamos mostrar um pouquinho do interior então? Vamos então. Então, esse é o interior do carro. Vou aqui no banco traseiro. Olha o detalhe aqui do banco, que bacana. Do assento, então. Esse é o interior. Até a chave do carro é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Parece um Zippo, né? E ela é feita de couro, assim. Então tem um acabamento muito interessante. O que eu ia falar do design é o estilo, né? O visual, essa central multimídia gigante, esse degrau que existe aqui, esse friso, e também tem um detalhe aqui que eles colocaram a bandeira da Suécia aqui no cantinho, e a bandeira aparece em outros pontos também, como na tampa traseira. Agora é interessante também notar os materiais, né? Isso aqui é madeira, né? Tem um lado natural assim do design que tem a ver com essa história do design escandinavo. E bom, aqui é onde que você vê metal, é metal mesmo. Eles falam que se parece, né? O couro também. Aqui aliás tem outra bandeirinha aqui, ó. É a bandeirinha da Suécia, então, no acabamento. E esse tablet, o que a gente pode falar desse tablet aqui no meio do painel? Então vamos ligar aqui da partida. Você viu que a partida é sem chave, né? Esse tablet você pode usar como se você usa um tablet mesmo. Você vai passando aqui os menus e aqui você acha é muito fácil de usar. Uma vez que você conhece, né, as páginas aqui, você já vai direto nos sistemas que você quer ativar ou desativar.
É muito interessante que uma das providências da Volvo, não só em relação à tecnologia, mas também do design, né, é limpar o painel de botões. Então você não tem botões físicos, né, no volante, do outro lado. É uma questão de conceito, né? Você pega um Porsche, né, Paulo? Um Macan, por exemplo, tem mais de 90 botões envolvendo o motorista. Então você tem aqui aquele painel de botões aqui na porta, né, com memórias nos bancos. Você tem aqui 3 botões no centro do console para ligar o carro, para manusear o freio de estacionamento e só. O resto é tudo aqui. Tem essa tela aqui, é uma tela de 9 polegadas. É interessante que chama Sensus Connect, né, esse sistema aqui. E é interessante que você pode baixar um aplicativo no seu celular e aí você consegue algumas funções, por exemplo, a climatização da cabine, a partida, travamento e destravamento de portas, tudo via celular. É interessante esse caso de abrir e fechar a porta, porque no sistema OnStar da General Motors é a ocorrência mais solicitada, é o pedido mais solicitado pelos usuários do OnStar, é travar e destravar as portas. Isso aqui você pode fazer pelo celular. Então já é uma tecnologia que substitui a chave em várias situações. Vou mostrar aqui também o banco traseiro, né? Então é todo de couro, um acabamento realmente impressionante. Tem Isofix, pontos de fixação para cadeirinhas infantis. Você vê aqui que o puxador da porta é de alumínio. E é o mesmo tom, tanto nos bancos, nos cintos e até no teto. Uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui também no tablet é o modo de condução que você pode escolher aqui. São 4 modos, né? Eco, que visa eficiência, Comfort, que é a regulagem standard, né? Que o carro fica confortável, Off-road, ele fica com a suspensão mais elevada, e o Dynamic, para quem busca desempenho, né? Então ele regula respostas do motor, respostas do sistema de câmbio. Aí tem um outro modo que é individual, que você pode regular combinando, sei lá, suspensão, calibragem da suspensão com a resposta do motor ou a resposta do câmbio, né, da transmissão. O pessoal pode também estranhar aí a inscrição off-road. Não dá para dizer que é um estradeiro, um 4x4 convencional, né, um jipão convencional. Mas ele tem tração nas 4 rodas e encara de fato, né, alguns trechos acidentados sem problema nenhum. Apesar de a gente conseguir olhar aqui que as rodas são de aro 20, né? Então 255/45 pneu, né? 255/45 pneu com aro 20. Com aro 20. O pessoal já está perguntando de mecânica, Paulo. Ah, sim. Vamos abrir aqui o capô. Então, a gente está falando de um motor 2.0 turbo. A gente vai ligar aqui e você vai ver que ele tem uma trava dupla, né? Tanto na dianteira, tanto aqui, né, dos dois lados, né? Então você tem a trava aqui e são 2 trincos, um de cada lado. Então é isso aí, é um motor 2.0 gasolina. Já estão perguntando se era diesel. Esse aqui é gasolina. Então, esse motor tem uma curiosidade, que ele é um motor de uma nova família da Volvo, que é um motor modular. Então o mesmo bloco serve tanto para os motores a gasolina quanto para os motores a diesel. Mas nesse caso ele é um motor a gasolina, ele tem 254 cavalos de potência e 350 Nm, cerca de 35 kgfm de torque, que chega já a 1500 RPM. E no teste que a gente fez, esse carro foi de 0 a 100 em 7,8 segundos e fez o consumo de 8,1 km por litro na cidade e 11,6 km por litro na estrada. Isso no regime rodoviário, considerando que o tanque é 71 litros, daí uma autonomia de 824 km mais ou menos. Aqui a gente está com o carro ligado, então o sistema de iluminação diurno também está aceso, né? Então aqui você já consegue ver aqui o martelo de torque que a gente já havia falado no começo dessa live. Então são faróis de LED, né? Full LED com essa luz diurna, né?
já no formato do martelo de Thor. Então é um elemento de design que se integra também com a parte de iluminação. E ele é interessante não só na forma, mas no conteúdo também, porque ele tem a função da luz diurna, como a gente está vendo, tem a função cornering, que ele é adaptativo, ele segue os movimentos do carro nas curvas, ele tem nivelamento automático quando você põe em carga, tem função anti-ofuscamento quando você cruza com um veículo no sentido contrário, no farol alto ele abaixa. Isso eu falei todos, direcionais, nivelamento, daylight running. Essa função de cornering, para quem ainda não conhece, é o seguinte: você está dirigindo e aí tem a curva, então aí você vira para a direita ou para a esquerda, o facho dos faróis acompanha o movimento do volante. E aí você tem iluminação maior, né, do ângulo em que você movimenta para você fazer uma curva com iluminação. E ele movimenta o facho em até 30 graus. Eles estão pedindo para mostrar a traseira do carro, então também a mesma riqueza de visual na lanterna você encontra aqui, ó. É algo que também diferencia bastante da geração anterior. Ele tem essa... Também uma assinatura, né, de LED, bem marcante. E com essa característica, né? Então você tem aqui tanto a lanterna na parte externa e invade aqui a tampa do porta-malas, que por sinal é elétrica. Vamos abrir? Então você só dá um toquinho aqui na abertura. O motor aqui faz o resto do trabalho. Não é um porta-mala que se destaca, né? São 380 litros. É isso. 380 litros não é algo que se destaca, mas dá pra ver aqui que para uma família de 4 pessoas, ok. Os bancos são rebatíveis, né? Se precisar, você pode rebater 60%, 40%. Né? Dá para rebater então individualmente e tem também um acesso aqui na parte central. O pessoal também tem perguntado também muito de step, né? Então aqui é um step de uso temporário, aqueles pneus de uso, né, mais fino, você só pode rodar até 80 km por hora. E é isso, estão perguntando agora o preço, Paulo. Demorou, muito do né? preço. Então, mas também para fechar, é só apertar o botão no porta-malas e ele faz o resto do trabalho. Bom, o XC60 ele chega ao Brasil em 3 versões: Momentum, Inscription, que é essa que a gente está mostrando, e a R-Design. Momentum é a mais barata? Isso. Mais barata, né? É a versão de entrada. 239.950. Na Momentum. Isso. Essa aqui é a Inscription, Isso. que aliás o nome da versão está escrito aqui, né? Na lateral aqui do carro. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Essa sai por 256.950. 256.950. E a R-Design, que é muito semelhante a essa no conteúdo ali nos equipamentos, mas ela tem um acabamento, um visual mais esportivo, sai por 266.950. Que é a R-Design, né? Ou R-Design, como queiram, fazendo um aportuguesamento. O Leandro está perguntando dos concorrentes. Então tem GLC? GLC 250, Audi Q5, Land Rover, o Discovery Sport. Ele, nessa faixa de preço, ele seria a versão a diesel, né? Porque a versão a gasolina sai mais em conta, mas pode se considerar um concorrente, sim. É uma categoria que no Brasil, por enquanto, ainda está carente de rivais, né? Porque você tem no Brasil os SUVs compactos, né, de uma categoria de preços bem inferior ou bem mais caros. Isso. Agora, por exemplo, o lançamento do Equinox, a General Motors ela quer se posicionar ali no segmento intermediário. Então ela fala, a gente tem alguns recursos desse segmento mais caro, mas com preço de produto nacional, né? Então ela concorre de X35 até Audi Q3. Muito bem. Já estão perguntando pra gente, estão pedindo aqui pra gente mostrar de novo dentro do carro. Então aqui o espaço nos bancos traseiros.
Então você tem cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes. Uma característica que eu gosto na Volvo é a saída de ar traseira na coluna ali. Que aí cada ocupante consegue direcionar o ar para ele. Normalmente os carros têm aqui no meio, né? Aqui. Ou embaixo do banco, né? Aqui outra saída. Você vê aqui que pro ocupante do meio, você tem aqui um túnel central elevado. Isso é por conta da tração, né? Do sistema de tração nas 4 rodas. Então você tem aqui um cardan passando bem no meio do carro, e isso compromete um pouco o espaço interno. Aí você tem aqui, bom, eu já tinha mostrado para você as memórias no volante. Memórias do volante não, perdão. As memórias dos bancos, né? E aqui a regulagem elétrica também. E lembrando que o banco do passageiro também conta com essa regulagem elétrica. Tem um teto solar panorâmico. Ele abre, né? Você tem então uma cortina. Deixa eu fechar aqui a cortina pra gente mostrar. Você tem a opção de manter essa cortina fechada, aberta, e também o teto, né? O vidro que você consegue abrir. E aí aqui, mostrando de outro ângulo também, o painel de instrumentos totalmente digital. Nesse cantinho aqui, você está vendo esse 70 por hora? Então ele te indica, né, qual que é a velocidade máxima da via, da via em que você está. Tem um sistema de leitura, inclusive aqui, ó, você tem esse bojo aqui atrás do retrovisor, e aqui tem uma câmera instalada. Fica apontado o tempo todo para frente, e ela faz inclusive a medição, né, do seu carro em relação ao da frente. É possível parar esse carro totalmente sem colocar o pé no freio. Quando você aciona aqui o pilot, o sistema de piloto automático dele, é possível seguir o trânsito sem utilizar nem o acelerador nem o freio. Quando o carro da frente para, ele para junto. Acelerou, você só precisa acordar ele, né? Então dá um toquinho aqui no volante ou um toque no acelerador e o carro anda sozinho. Então aqui de novo, né, de outro ângulo, o console. Então esse aqui é o botão que liga e desliga o motor. No caso, ele está ligado, então eu vou desligar para você ver. Ó. Desligou. Então é só apertar o freio e ligar novamente o carro. Então aqui os modos de condução, freio de estacionamento, e esse é o tablet, né? É a tela que concentra a maior parte dos botões. É muito fácil de usar, eu concordo com você, Paulo. Mas tem um detalhe. Se você, por exemplo, está dirigindo, você está aqui dirigindo, e aí você quer, por exemplo, aumentar o ventilador, você quer aumentar a intensidade do vento. Você não pode simplesmente estender o braço aqui e movimentar algum botão. Você não vai achar esse botão. Você precisa necessariamente apertar aqui o painel, né, do sistema de ventilação, e então controlar o que você quer fazer. Então aqui no caso, né, é a intensidade do vento. E aqui você controla a direção das saídas de ar. E aqui, ó, é o acionamento do ar-condicionado. Então, aqui no caso tá ligado. Eu quero desligar o ar-condicionado. Agora eu quero regular a temperatura. Clica em cima da temperatura. Aí você clica aqui em cima da temperatura e você com o dedo, né, você pressiona e joga aqui para onde você quiser. No caso do passageiro, né, que é um ar-condicionado de 2 zonas, você faz a mesma regulagem. Ou então faz a sincronia, né, das duas, e ela segue, no caso, a do motorista. Mas então, você está aqui fazendo a regulagem. Esse carro tem start-stop, então você está no trânsito, o carro vai desligar sozinho, né? O motor vai desligar sozinho e o ar-condicionado vai ficar comprometido. Então, não, peraí. Eu quero manter o ar-condicionado ligado, mas eu não quero mais start-stop. Não tem botão para você ir direto. Você tem que necessariamente então fechar esse menu, dar um slide aqui, mais um slide e desliga então o start-stop. Não sei o que você acha. Né? Eu e o Paulo aqui, a gente estava falando sobre isso. Ele achou muito fácil. Eu achei tranquilo. Ele achou tranquilo. Eu já achei um pouquinho lento, né, o acesso a algumas funcionalidades. Tem uma coisa também, que cada dia a gente pega um carro diferente, então a gente demora um tempo aí para se acostumar, tal, mas o proprietário, ele já conhece o carro, então ele já vai direto no ponto. E aí, mais perguntas, gente? Vamos ver aqui. Deixa eu procurar então mais perguntas enquanto a gente está olhando o Equinox. O pessoal o Guilherme está falando do Equinox aqui, a gente comentou do Equinox.
aqui anteriormente, mas de fato, né, um carro que chegou agora no mercado, super bem equipado por um preço... Ele não é concorrente, não é desse segmento, é um segmento abaixo, né, pelas dimensões, pelo nível de acabamento, sofisticação, mas já uma vez que a gente estava falando do segmento nacional, o Equinox é feito no México, mas como ele chega com isenção de impostos ali, pelo acordo entre os países, ele pode ser considerado um produto nacional, né? Então por isso ele tem um preço também interessante. Gustavo está comentando que faltou aquele cristal do acabamento de câmbio da XC90. Eu concordo, é realmente muito bonito, mas lembra, né, Gustavo, o XC90 é o carro mais caro da Volvo, então o nível de luxo, de refinamento do XC90 também é maior. O Leandro Veloso está falando ali sobre tá comentando desse tablet, né? Tá dizendo que desvia a atenção. Vamos ver. Então o Paulo aqui está dizendo, o PCG está dizendo que não tem problema, é legal. Eu acho que esse negócio aqui é bacana, é bonito, legal, mas o uso não é tão prático, né? Vamos ver. Mandem aí suas opiniões. Vamos ver quanto que vai ficar o placar. Vamos ver esse placar aí. Então o Hudson está querendo que a gente repita o preço. Certo. Bom, essa versão que é a Inscription sai por 256.950. Muito bem, é a versão mais cara do carro, sem considerar a R-Design, que é a configuração esportiva. E nem a Momento, que é a mais simples, digamos, ela custa 239.950 e essa R-Design 266.950. Muito bem. Então, meus amigos, esse aqui foi o XC60. Tem mais alguma coisa que a gente possa acrescentar? Não. Acho que é isso, né? Em linhas gerais, é o que a gente tinha para falar do carro no momento. Temos os testes de pista, né? Esse carro a gente acabou de levar para a pista, a gente passou para você alguns números, a aceleração, por exemplo. 0 a 100 em 7.8 segundos. Lembrando que é um motor 2.0 de 4 cilindros com turbo, injeção direta de 254 cavalos e transmissão automática all-wheel drive nas 4 rodas com um câmbio de 8 marchas. E aí você tem que agora ficar atento na edição da 4 rodas, na edição de qual edição? Próxima edição. A gente vai ter aqui mais informações sobre esse carro nas próximas edições aqui da 4 rodas. Ainda esse ano, fica de olho. E lembrando, né, você quer ver algum carro aqui no live, manda sua sugestão pra gente, diz aí qual é o carro que você quer ver e a gente vai atrás. Beleza? Então é isso aí, meus amigos, obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu!